Olá, olá, senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e chegou, finalmente chegou, tá aí, está entre nós, temporada 8, Game of Thrones, a última temporada, o final, o começo do fim de tudo. O vídeo de hoje, como já é de se esperar, vocês provavelmente já viram aí na thumb pelo nome do vídeo e tudo, isso é uma resenha do episódio de ontem, de domingo. Esse vídeo está indo ao ar na segunda-feira, com spoilers do começo ao fim do episódio de ontem. Então, se por algum motivo você não viu o episódio, vai lá, assiste, depois você volta aqui para poder compartilhar suas impressões comigo e tal. Mas de qualquer coisa, deixa o joinha para ajudar a gente aqui na divulgação, se você quiser, se você curtiu o nosso conteúdo. Se inscreve no canal caso ainda não seja, ative o sininho para não perder nenhuma notificação quando a gente soltar vídeo novo, que a gente vai ter vídeo sobre o episódio de domingo de Game of Thrones toda segunda-feira. Então, fica ligado se você não quer perder nada. Bom, vamos lá. Game of Thrones, 8ª temporada, episódio 1, Winterfell. Cara, a primeira coisa que eu já quero salientar sobre esse episódio não é nem o episódio em si, mas a abertura do episódio. Porque como a gente sabe, a gente já tem 7 temporadas de Game of Thrones, a abertura ela sempre diz muito sobre a temporada em si. E essa abertura, cara, ela tá muito diferente de todas as outras. Ela abrange uma área mais reduzida do mapa. Mas o que eu achei muito interessante é que ele já começa com a câmera passando dentro daquela maquete gigante lá, pelo buraco na muralha, já deixando muito bem claro ali o caminho que os vagantes brancos estão fazendo. E um caminhozinho de gelo sendo formado dali até o Winterfell, e eu achei isso do caralho, porque tipo, eles estão indo pra lá, né, estão chegando. Outro detalhe interessante é que tá à noite, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é a primeira vez em que eles trabalham ali aquela área, em que eles trabalham a abertura de uma forma noturna. O inverno chegou, foi o final da última temporada, o inverno tá começando, então noites muito maiores que os dias vão começar a fazer parte do dia a dia ali de toda Westeros. E eu achei muito interessante a forma como você traz isso, como você mostra isso, não só pela neve caindo e tal, mas pelo mapa escuro, uma coisa noturna, e eu achei muito foda. Outra coisa interessante, quando mostra o Winterfell ali, você vê que o represeiro, que é aquela árvore que tem um rosto nela, onde o Ned, desde a primeira temporada, o Ned não teve outras temporadas, né? Mas que sempre foi estabelecida a conexão dos Starks com o represeiro e tudo. E você vê que ele tá florido de novo, cara, depois de toda aquela destruição que houve em Winterfell. É muito bonito, é muito simbólico. Achei muito interessante. E nisso, a câmera afasta e vai lá pra King's Landing, mostrando um pouco das coisas ali. Uma das coisas que, tipo assim, que é sempre interessante você prestar atenção nesse tipo de coisa, porque isso pode dar muitas dicas do que vai acontecer de fato na temporada. Então, quando passa em King's Landing, a câmera desce e ela fica bem em frente à balista do Qyburn, e a balista ela tá apontando para uma cabeça de dragão que se monta ali antes do Trono de Ferro. E termina a abertura, a última parte que mostra é vindo assim, se formando o Trono de Ferro. Eu acho que pela primeira vez numa abertura. Se não é a primeira vez que mostra o Trono de Ferro naquela abertura ali, é a primeira vez que mostra ele com o peso que mostrou. Porque as espadas saindo, tudo. Eu achei irado. A galera que bolou a abertura dessa temporada tá puta que pariu. Tá muito foda, de verdade. É aquele tipo de abertura que você não pula, tá ligado? Quando você tá maratonando, você faz questão de ficar aqueles minutinhos ali assistindo a abertura de Game of Thrones. Então é isso. Enfim, mas vamos logo pro episódio, né? O episódio ele já começa com uma coisa que eu gosto muito, que é fazendo referência à primeira temporada. Mostra um molequinho se esgueirando ali entre os adultos, entre as pessoas, que a comitiva real tá chegando, né? Comitiva real, que ela não é rainha ainda. Mas fazendo alusão à primeira temporada, quando era a Arya que tava ali se esgueirando e tentando ver o rei Robert chegando. Ele, a Cersei, o Jaime, o Cão. Então, todo mundo chegando ali.
E agora é a Daenerys e o Jon Snow, cara. E isso é muito foda, sabe? E dessa vez a Arya já é uma mulher adulta, e ela tá ali no meio, eles dão muito destaque pra ela vendo o Jon ali. Outra coisa que eu adorei do episódio, cara, o reencontro do Jon Snow com a Arya. Cara, como a gente tava esperando por isso, e a gente tava esperando por isso inclusive na temporada anterior e não rolou. E como é gostoso você ver que a gente recebeu esse pagamento, entende? Tipo, caralho, dos dois ali, eles sempre foram os dois irmãos mais ligados ali da família Stark. Ela sempre respeitou o Jon, independente dele ser bastardo ou não. E ele sempre respeitou a Arya, mesmo ela sendo muito diferente dos demais irmãos ali. Então os dois têm uma conexão muito forte, muito bonita ali no início da série. E agora quando você vê o reencontro dos dois, depois de 8 temporadas e de tantos anos, porque os personagens cresceram, eles são adultos agora. Não só os atores envelheceram, os personagens envelheceram ali junto com eles. Então assim, é muito bonito, é uma cena, caralho, de verdade, ela dá aquele calorzinho assim no coração, sensacional. Comentários sobre o episódio. A gente tem o Jon finalmente montando um dragão, que é o que eu queria fazer um comentário extra aqui sobre isso. Não é nem tanto sobre o acontecimento em si, mas como as pessoas reagiram àquilo. Há muitos anos, eu comecei a assistir Game of Thrones, já tava ali na 4ª temporada, tava pra sair a 5ª temporada. Eu meio que vi tudo bem rápido e tal. E desde aquela época eu escuto gente falando de uma teoria de que o Jon Snow e o Tyrion iriam montar dragões. E foi uma coisa que eu nunca gostei muito, eu vou te falar bem da verdade. Eu sempre achei muito forçado e tal. Não, mas existe a teoria de que eles são Targaryen, que não sei o que. Tipo assim, na época era só teoria, pelo menos o Jon, né? Nos livros ainda existe essa possibilidade ali, que o pessoal flerta com isso, do Tyrion também ser Targaryen. Que eu particularmente acho uma forçação de barra inacreditável. Mas enfim. E aí, depois de tantos anos, quando isso finalmente acontece, eu vou te falar que eu achei legal. Dentro da situação toda ali, eu achei inclusive essa cena muito mais fácil de tragar e de se aproveitar do que foi na temporada anterior, quando a relação do Jon e da Daenerys estava começando a ser estabelecida. E aí agora pra mim isso é só consequência de tudo que aconteceu antes. Então eu aceito muito bem esse tipo de coisa. E eu não entendo por que tem tanta gente chiando por causa disso. De verdade. Tipo, vocês pediram isso a vida inteira e agora que tem, estão querendo reclamar. Parece o negócio do outsider, sabe? O cara que ele quer ser sempre o diferentão. Quando o Game of Thrones começou a passar na TV, o cara, ele adorava falar que ele era o conhecedor, porque ele já gostava lá desde o começo. Muitos deles ele até liam os livros e tal, mas quando a série começou, muita gente que não tinha lido os livros começou a ver também. E era sempre aquele chato que, ai, você tem que ver Game of Thrones, que não sei o que é muito foda e tal, e tal, tal. E hoje, depois de tantos anos, quando a série se consolidou e virou mainstream de verdade, que hoje já é um dos maiores produtos da cultura pop de todos os tempos, o cara de novo ele quer ser o diferentão e falar que ele não gosta porque ficou ruim, mesmo a série ainda sendo mega foda e reunindo gente todo domingo. É uma puta de uma experiência você sentar na frente da TV no domingo à noite pra poder assistir uma série, pra depois você ir no Twitter comentar o que tá acontecendo e ver o que as pessoas estão achando e tal. Então, esse cara ele é muito chato, porque ele nunca vai estar satisfeito. Ele reclamava quando ele era o fã sozinho e ninguém via, e a série era foda e todo mundo tava perdendo um monte de coisa. E agora que todo mundo gosta, ele é um chato que vira e fala que a série tá uma merda e fica tentando desmerecer a série. Por favor, não seja esse cara. Não seja essa pessoa. É muito chato, é muito insuportável. E ninguém tá nem aí pra você. De verdade. Você tá perdendo um tempo inacreditável da sua vida tentando convencer as pessoas de que aquilo que elas estão vendo e estão curtindo pra caramba não é tão bom assim. Quem estabelece o que é bom ou não é tão bom assim é quem tá vendo. E todo mundo tá curtindo. Então, cara, se você não tá curtindo, não tenta desmerecer a curtição da galera, entendeu?
Enfim, feito aqui o meu disclaimer a respeito disso, tem a cena lá, uma cena até meio cômica, a relação do Jon com os dragões e tal, porque, bom, vamos e convenhamos, não deve ser uma experiência muito suave você montar dragão e ele dar aqueles rasantes e tal. Ficou interessante, eu vi gente reclamando do CGI dos dragões, eu não vi tanto isso, eu não vi tanto problema, eu já vi cenas bem esquisitas em Game of Thrones e essa não foi uma delas, em termos de computação gráfica. Tem a Companhia Dourada chegando em King's Landing, com o Euron Greyjoy trazendo. E a frustração da Cersei, eu tenho certeza. Bom, pelo menos é a minha frustração também. E parece que até uma piada que os produtores colocaram ali no meio. Porque na temporada passada, quando ela foi comentada a Companhia Dourada, ela comenta com o Jaime que a Companhia Dourada tinha até elefantes. E eu fiquei esperando elefante. E aí quando chegam os soldados e tal, e ela fala, beleza, e elefante? Ele, elefantes são criaturas majestosas e muito fortes e arredias, mas não são exatamente o tipo de criatura que dá pra você transportar em navios. Ela, droga, eu queria elefantes. E porra, é muita gente falando ali, tá ligado? Mas tipo assim, eu achei interessante que eles colocaram essa linha de diálogo, da frustração dela por não ter elefante, porque óbvio, isso é coisa de limitação de orçamento, e provavelmente encarecer muito, você ter, além dos dragões, você ter que fazer elefantes gigantes em CGI ali também na hora da batalha. Então acho que eles preferiram deixar isso de fora. Claro que a gente nunca sabe, né, o que vai surgir ali de última hora, mas enfim, achei bem foda. Surge uma conveniência de roteiro inacreditável ali, com a fala do Euron Greyjoy dizendo que vai colocar um filho na barriga da Cersei. Que eu vou falar que eu sou da galera que não acredita que ela tá grávida, mas que é muito conveniente pra ela agora ter alguém que queira engravidá-la. Então, bom, faz sentido ali dentro daquela coisa toda. A gente tinha o Theon indo salvar a Yara, e eu achei foda, porque foi rapidinho, foi papum, ele foi lá, salvou ela e tal, e ela dá uma cabeçada na cara dele, que ele mereceu. E é muito bonito, de novo, a coisa dos encontros e evolução de personagem, como eles melhoraram o personagem do Theon na última temporada e depois dele ter feito tanta cagada lá atrás. E aí você vê que ele tá mega desconfortável ali, e a Yara vira pra ele e fala assim, você tá querendo ir lá lutar pelos Stark, né, lutar em Winterfell. Porque ele é Stark, ele é Greyjoy, ele foi criado com os Stark, mas ele tem essa ligação ainda com a família dele e tal, então muito interessante. Ele vai, provavelmente no próximo episódio a gente deva ver o Theon chegando em Winterfell. A gente tem uma outra coisa interessante a salientar, que tipo assim, de novo, o primeiro episódio de temporada é um episódio para colocar as coisas no lugar, e eu acho que ele faz isso muito bem. Ele estabelece onde é que cada um dos personagens estão, personagens que não necessariamente tinham que se encontrar, mas finalmente se encontram, núcleos que sempre funcionaram tão bem que a gente às vezes nem se dava conta de que os personagens não se conheciam, nunca tinham se trombado, como é o caso do Sam com a Daenerys. Eles abordam porque o Sam foi o cara que salvou o Jorah do Escama Gris, enquanto ele teve lá na cidadela, né? Enfim, a Daenerys vai lá pra poder agradecer ele e tal, e no meio da conversa surge o fato, e a Daenerys, ela é muito honrada, apesar das decisões completamente, às vezes, desmedidas que ela toma, mas aí ela resolve contar pra ele que matou o pai e o irmão dele, e ele fica bem mal com aquilo. Apesar de tudo, eram o pai e o irmão dele. Tipo assim, muito mais do que o pai e o irmão, né? Porque o pai sempre foi um escroto e tal, tratou ele muito mal e tudo. Mas o irmão dele era uma boa pessoa. E ele morreu honrosamente ao lado do pai. Ele escolheu morrer ao lado do pai. Então assim, o Sam fica muito chateado com aquilo. E no decorrer daquilo ali, o Bran conversa com o Sam. Eles já tinham conversado na temporada passada sobre o Jon ser Targaryen. E o Bran pega e fala com o Sam que ele é o melhor amigo do Jon, que o Jon considera ele um irmão e que ele tem que ir lá e falar. E o Sam, ele já tá engasgado com esse negócio, que ele tá bem irritado com a Daenerys. Esse negócio do a ferro e fogo dela, com tudo. E aí ele vai conversar com o Jon, e eles se encontram depois de muito tempo, porque o Jon nem sabia que o Sam tava ali, que ele tinha voltado da cidadela, que ele tinha fugido da cidadela, né? E aí o Sam pega e conta pra ele tudo. E você vê, é muito interessante, porque o Jon, ele é interessante
como eles não mudam a persona do personagem. Então ele toma a atitude que você espera que ele tomaria, que é a de entrar em negação. Ele fala, não, mas como assim? Eu não sou rei e tal. Ele, não, é sim, porque isso. O casamento foi anulado e tal, e você é filho legítimo e tal. Ele, não, mas meu pai mentiu pra minha vida inteira. E você vê que ele sempre tenta colocar um empecilho entre aquela informação e o que é, porque ele não quer aceitar, ele não quer esse negócio de ser o rei de Westeros. Sabe? Ele não quer o trono de ferro, ele quer salvar pessoas, ele quer ajudar pessoas. Esse é o Jon. Mas enfim, acaba que o Sam convence ele da história lá e tudo, consegue falar pra ele lá o que é. E o Sam, ele planta uma sementinha do caos ali. Porque, inclusive eu comentei isso ontem no Twitter. Se você não me segue, inclusive, segue lá, @Falcone2236 no Twitter, porque a gente tá sempre comentando essas besteiras por lá. E que ele, em 30 segundos de episódio, ele conseguiu plantar a semente da discórdia muito mais bem feito que o Mindinho em 7 temporadas. Porque ele vira lá, um tema que eles abordam no episódio, é o fato do Jon ter abdicado completamente da coroa de rei do norte, do King in the North, pra salvar pessoas. Ele não tá preocupado com o título, ele tá preocupado em salvar pessoas. Então ele abriu completamente mão daquilo ali pra poder salvar as pessoas. E o Sam coloca isso em xeque. Ele fala assim, ó, porque o Jon naquela coisa de negação, ele fala assim, putz, mas isso seria traição à coroa, né? Isso seria traição com a Daenerys. Aí o Sam vira pra ele e fala assim, ah, mas você abriu mão de ser rei para o bem maior das pessoas. Ela faria o mesmo? Interrogação. E cara, isso é muito foda, porque claro que agora não é o ponto, eles estão com um problema muito maior ali em mãos, mas eu não acho que isso seja gratuito. Eles não iriam estar jogando esse negócio do Jon ser filho do seu legítimo herdeiro ao trono a essa altura do campeonato, se isso não fosse gerar consequências ali. Então a gente tem que esperar pra poder ver. É inclusive que o episódio ele faz uma piada, não? Ele faz uma ponte muito interessante, que pouco antes disso, quando o Sam vai lá pra fora e vai falar com o Bran, tá o Bran lá com a cara de que fumou tudo que poderia ser fumado em Westeros, porque o bicho tá morto, ele tá assim... Ele não tá nem viajando mais, ele tá só assim, tipo, morto por dentro, sem alma, sabe? Só se preocupa com o dever, não tem mais diversão, prazeres, nada. É só o dever de acabar com o Rei da Noite. E o Sam pergunta pra ele, fala assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Ele, eu tô esperando um velho amigo. E o final do episódio é uma figura encapuzada, com capa chegando em Winterfell. Quando ele tira o capuz, você vê que é o Jaime chegando em Winterfell. E logo que ele desce do cavalo, ele olha, tipo assim, ele olha pro rumo e tá bem o Bran ali esperando ele. E que ele tava esperando o Jaime. E acaba o episódio. E caralho, mano, eu gostei pra caramba do episódio. Eu vou falar a verdade, eu gostei muito. Pra um episódio, pro início de temporada, ele foi excelente, estabelecendo ali os núcleos, colocando as coisas. Uma outra coisa importante, que você tem ali a galera da muralha. Você tem ali aquele núcleo ali do Tormund, que foi a galera que tá fugindo ali da muralha depois que ela foi destruída e tal. E o Rei da Noite, ele mata um dos senhores das casas do norte ali, que na verdade não é um senhor, é uma criança que é um dos lords que é o lord da casa lá até então. Eu até esqueci o nome da casa. E ele prega o garoto na parede, faz uns símbolos assim, uns riscos de braços e pernas ali, que é o símbolo dos caminhantes brancos. Eu vou até deixar aqui na tela para vocês verem o símbolo de quando eles foram criados, o símbolo de quando eles aparecem de novo lá no meio no meio da série, e esse símbolo agora na parede aqui, feito com os membros das pessoas mortas ali daquela família. Teve muita gente falando assim, ah, que é uma mensagem, porque um dos personagens fala assim, ah, é uma mensagem do Rei da Noite. Cara, a mensagem é só, eu tô aqui e eu tô mostrando que eu tô aqui. Essa é a mensagem. Não tem uma mensagem decodificada ali, algo secreto pra se ler. É só o símbolo dos vagantes brancos do Rei da Noite. Teve gente falando, ah, é porque é o símbolo dos Targaryen. Não, não é. É só o símbolo deles mesmo. Relaxa, gente, calma. Você não precisa ver mais do que tem ali.
E se por algum motivo aquilo significar algo a mais, vai aparecer. Mas eu não entendo porque tem gente teorizando em cima daquilo, sendo que aquilo é um símbolo que a gente já viu muitas vezes e das outras vezes ninguém nunca se perguntou o que era. Então, relaxa. Vai com calma aí, gente. Então é isso. Episódio muito foda. Ele não teve batalha, não teve grandes coisas, mas teve conflito. Eu gosto do conflito da Sansa com a Daenerys, que faz sentido. O povo ali nortenho fica muito bem estabelecido que o povo nortenho não é exatamente o pessoal que melhor recebe estrangeiros. Então faz sentido a Sansa ficar receosa. A Arya, apesar dela gostar muito do Jon e ela entender os motivos pelo qual ele trouxe aquelas pessoas de fora pra ali, ela tá do lado da Sansa e ela entende que não é legal ficar trazendo gente de fora pra ali, pelo menos dentro da cultura deles ali é assim. Então eu gosto desse semi-conflito sendo montado ali. Muito provavelmente a batalha com os vagantes brancos deve se resolver ali no meio da temporada. Então todos esses conflitos vão voltar à tona quando o Rei da Noite deixar de ser o inimigo comum ali de todo mundo, que é o que eu acho que vai acontecer. Aquela dicasinha do começo lá da abertura da balista apontando pra cara do dragão, pra mim significa muita coisa. Então, enfim, a gente vai ter que aguardar pra ver. Mas esses, galera, foram só os meus comentários, as minhas impressões do episódio. Eu gostei muito, mas não necessariamente você precisa ter curtido tanto também. Desde que, obviamente, você não tenha curtido por um motivo específico. Talvez a expectativa, você esperava que fosse ser um episódio que já fosse começar com guerra e tal. Não sei, às vezes frustração por expectativas diferente do que a gente teve no episódio em si. Comenta aí. A caixa de comentários está sempre aberta para quem quiser fazer comentários construtivos e acrescentar algo. Tem algo que a gente deixou passar do episódio que você acha que às vezes teria valido a pena ser comentado aqui? Deixa aqui nos comentários que no próximo episódio de Game of Thrones eu comento aqui e coloco seu nome aqui no vídeo junto com a gente e te dou os créditos sobre essa informação. Beleza, galera? Agradeço demais a todos que ficaram até aqui. O que vocês estão achando de Game of Thrones? Vocês também estão no hype maluco com o retorno da série? Que nem eu tô? Comenta aí, deixa o joinha se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem ajudar o canal a crescer. Se inscrevam aqui no canal caso ainda não seja. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando a gente soltar mais vídeos de Game of Thrones. E nos ajude a espalhar o café pelo universo. Beleza então, galera? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Valeu, falou, então até mais. Tchau, tchau.